Fala, torcida alviverde, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Marcelo React Verdão com o Facicano diretamente dos Estados Unidos, comentando um provável time de Abel Ferreira contra o Chelsea sexta-feira, hein, gente? Facicano vai falar de um jogador que está extremamente confiante nessa partida e que pode jogar de titular, hein? Galera, se você já curte esse canal, vai deixando o seu like aí, comenta o que você achou desse jogador que vai falar lá mais na frente. Compartilhe esse vídeo para seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Técnico Abel Ferreira dá a primeira pista no segundo treino do Verdão na Filadélfia, antes do duelo de quartas de final de Mundial de Clubes contra o Chelsea, daquilo que ele pretende fazer para substituir dois jogadores importantíssimos no time e que estão fora do jogo suspensos. O zagueiro Gustavo Gomes e principalmente o lateral esquerdo Piquerez. Abel vai dobrar a lateral? Vai manter o mesmo meio-campo e apenas substituir com cara de ofício? Quais vão ser as possibilidades? Então fica aqui neste vídeo que tem um personagem especial que promete aí do outro lado, quem sabe, provar que está pronto para essa situação. E hoje, o técnico Abel Ferreira, nesta terça-feira na Filadélfia, deu a primeira pista do que pode ser feito para tentar suprir as ausências de jogadores machucados / suspensos para o jogo da próxima sexta-feira contra o Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes. Teve personagem importante e polêmico que falou por aqui. E é lógico que eu vou trazer não só as imagens do treino para vocês, mas em especial a palavra deste cara que promete sangue nos olhos, que promete o jogo da vida e que promete do outro lado mostrar para o torcedor do Palmeiras que merece sim confiança para um jogo que vai ser de suma importância. Aliás, é a grande revanche do Palmeiras nessa história do Mundial. Palmeiras reencontra o Chelsea 3 anos depois daquele fatídico jogo, lá em Abu Dhabi. Verdão perdeu a decisão do Mundial de 2022 para os caras e agora tem um reencontro na Filadélfia, nesta terra abençoada por Rocky Balboa, a terra da resiliência, a terra de um Palmeiras que tem sabido aprender com os erros, que tem sabido sofrer e, por que não, avançar com todo esse aprendizado para sonhar longe neste Mundial. O Manchester City, que era o grande bicho papão considerado desse lado da chave em que está o Palmeiras, ficou pelo caminho. Passou o Al Hilal, que é um grande time também. Al Hilal de grandes estrelas, Marcos Leonardo, brasileiro jogando muita bola, o Malcom, Milinkovic-Savic, Rubem Neves, Koulibaly. É um grande time de futebol. O Bono, goleiro que pega demais. Então tem que respeitar a equipe agora comandada por Simone Inzaghi, ex-técnico da Internazionale, que fez uma belíssima campanha na Champions League. Tudo bem, perdeu a final lá, tomou 5-0 do Paris Saint-Germain, mas o cara foi à final da Champions League. Tem que respeitar um time como a Internazionale e o trabalho que faz o Simone Inzaghi, que já logo de cara, primeiro mata-mata, tirou de cena Pepe Guardiola e os seus comandados. Então, esse é um Al Hilal que surge para deixar todo mundo de olhos abertos. Mas tem o Chelsea também. Chelsea de Enzo Maresca, Chelsea de Delap, Chelsea de Cole Palmer, Chelsea de Nkunku, Chelsea de Enzo Fernandes, Chelsea que tem Pedro Neto, Chelsea que não vai ter o Moisés Caicedo, mas que agora tem João Pedro, atacante brasileiro, seleção brasileira, revelado no Fluminense, custou mais de 50 milhões de libras, equivalente aí num total de 450 milhões de reais com os bônus. É muita grana e ele já está nos Estados Unidos. Já está pronto para o jogo da sexta-feira. Mas Facinca, pode inscrever jogador? Pode. Se o Palmeiras quiser até lá contratar alguém nas próximas horas, é só ser rápido e trazer aqui para os Estados Unidos. Então o regulamento permite. O mercado de transferências para o Mundial ainda está aberto. Mas o Chelsea, claro, focando a competição, precisa de um 9, chegou aqui e fez esse grande aporte. Portanto, o João Pedro estreia contra o Palmeiras. Se vai ser titular, são outros 500. Mas o cara custou 50 milhões de libras à vista. Fora bônus. Então, meu amigo, o cara vai chegar para pelo menos participar um pouquinho da partida. Mas
O que importa mesmo é falarmos deste Palmeiras, é falarmos deste Verdão e é falarmos daquilo que o torcedor espera. Quem vai substituir Gustavo Gomes e Piquerez? Jogadores suspensos, o Gomes foi expulso contra o Botafogo, o Piquerez levou o terceiro cartão amarelo, o Murilo já teve o substituto natural que foi o Bruno Fux, que foi muito bem inclusive na partida contra os cariocas, mas esse lado esquerdo da defesa preocupa. Mikael, o Abel falou em arroz feijão, então naturalmente é ele quem vai dividir a responsa junto com o Bruno Fux. E a lateral esquerda? Vai ter improviso? Serão 3 zagueiros com ala, podendo ser um ala especialista no setor ou um meia improvisado? Ou vai ser justamente o nome que para muito torcedor causa um certo temor? Eu mesmo desconfio um pouquinho. Confesso para vocês, já falei. O nome do Vanderlan para mim é um nome que ainda é uma grande interrogação. Mas já que estamos em Mundial de Clubes, já que tem dado tão certo várias coisas pro Palmeiras, e o Palmeiras é o time do improvável, então a partir de agora, torcer para que o Vanderlan, então se for ele o escolhido mesmo, e ao que tudo indica, tem esse primeiro sinal do técnico Abel Ferreira, que entre em campo e faça um jogo para mudar a história dele no clube. Vanderlan, que tem mais de 100 partidas com a camisa alviverde. Então, é dele que nós vamos falar aqui agora e de outras possibilidades também da Sociedade Esportiva Palmeiras. Olhem as imagens aí do treino. Prestem atenção. Tá aí o Mikael nas imagens. Vocês podem ver vários outros jogadores. Tá o Giai na imagem, que esse é o único titular oficialmente da zaga do Palmeiras. Tem também, claro, o próprio Marcos Rocha aí no treino, mas em especial tem o Vanderlan. Olhos todos para o lateral esquerdo. Palmeiras não tem lá um reserva à altura do Piquerez. Vanderlan tem que se provar muito. É um cara que tem e sabe dessa responsabilidade. Mas que, por que não, a partir de agora, se for o escolhido, colocarmos em prática a força-tarefa de fazer com que esse cara faça o chamado jogo da vida. É o momento do Vanderlan. Se for o Vanderlan, se o Abel, ele pode improvisar ali, o Alan fazendo uma beirada e 3 zagueiros, ele pode colocar o Mike para fazer a lateral esquerda como já jogou, o próprio Giai trazer o Mike pela direita, tem várias possibilidades. Se for com 3 zagueiros, o Marcos Rocha jogar, mas o Vanderlan é o arroz feijão, é o chamado simples. Mikael na vaga do Gomes e Vanderlan jogando no lado esquerdo. E aí que é a pergunta, esse cara tá pronto? Esse cara tem estofo? Mais de 100 partidas com o Verdão e muitas delas sem convencer o torcedor. Vai ser agora contra o Chelsea uma história escrita, uma epopeia daquelas que só o Palmeiras pode proporcionar para você aí do outro lado, torcedor? Então vamos ouvir o Vanderlan e sinta você aí do outro lado se realmente esse cara vai passar para você tudo aquilo que esperamos. Um time concentrado, foco e, acima de tudo, futebol suficiente para evitar que jogadores como Pedro Neto, Reece James, Enzo Fernandes, Cole Palmer e Companhia Limitada se cresçam na sexta-feira lá no Lincoln Financial Stadium. Bora! Vanderlan, o que você acha que tem que fazer para passar toda a confiança que o torcedor às vezes espera que você dentro de campo consiga em termos de ímpeto, em termos de apoio tático, técnico dentro de campo? Cara, acho que é uma boa postura corporal e dar o meu máximo em todos os duelos, seja ofensivos ou defensivos.
tá sempre ajudando o time a atacar e defender. Acho que é isso que eu quero passar pro torcedor, entrega, raça, que nunca faltou e nunca vai faltar. Na sexta-feira a tendência é que você tenha a companhia de outros 2 reservas também, o Bruno Fux e o Micael. Isso facilita de certa forma? Cara, aqui no Palmeiras, acho que a gente treina sempre junto. Geralmente a gente treina mesclado os times, que aqui não tem reserva nem titular. Então acho que cada um conhece a característica do outro e com certeza iremos fazer um grande jogo ali. Quer dizer, Vanderlan, pelo discurso é você que vai. Não, ainda não sei, não tenho certeza, mas vamos ver, vamos ver. Espero a resposta do treinador. Quer dizer, jogo da tua vida, é isso? Com certeza. Se eu estiver em campo, vai ser o jogo da minha vida. E nos 2 últimos jogos, 2 crias da academia em campo também, Estevão e Alan. Como que é para vocês, são formados na base do Palmeiras, ter a oportunidade de, num torneio inédito, o mundo tá parando para ver essa Copa do Mundo de Clubes, também mostrar tudo aquilo que vocês passaram desde criancinha até chegar esse momento? Sim, eu estava pensando nisso, inclusive essa semana, as outras semanas que se passaram também. Para mim, particularmente, eu sou do interior da Bahia, uma cidade bem pequena, então passa um filme na cabeça. Sair de lá do interior, uma cidade bem pequena chamada Brumado, e vim aqui para os Estados Unidos jogar para o mundo todo ver. E não tenho dúvida que com o Luiz, com o Estevão, com o Alan, não é diferente. Passa um filme na nossa cabeça, porque a gente sempre sonhou em ser jogador profissional do Palmeiras. E hoje está tendo essa oportunidade, é um campeonato tão importante, acho que não tem palavras, não consigo descrever a felicidade. Só uma última. Ô, Vanderlan, quem do outro lado que causa algum temor da equipe do Chelsea? Cara, acho que é futebol. Quando entra dentro de campo são 11 para 11, então eu não vejo isso. Acredito muito na qualidade individual e coletiva do nosso time e tenho certeza que faremos um grande jogo. E aí? O que vocês acharam? Olha, de verdade, eu senti o Vanderlan ciente dessa responsabilidade. Claro que teoria é uma coisa e a prática é outra. Lógico que, se eu tivesse condição, eu, Felipe Facincani, teria trazido já há muito tempo um lateral esquerdo, reserva, melhor que o Vanderlan, na minha modesta opinião, para ser esse reserva do Piquerez. O Palmeiras não trouxe. Tem o garoto aqui. E o Abel, desta vez, como fez com o Alan, como colocou o Luigi no jogo contra o Botafogo, o próprio Estevão, que é o cara da equipe, tem moral e inclusive até vendido para o Chelsea, tomara que tenha a chamada lei do futuro, não a lei do ex, é a lei do futuro. Vamos acordar, Estevão, para esse jogo, é o teu jogo, meu irmão. Mostra pros caras que você, é porreta. Mostra pros caras que, meu irmão, não tem essa de, daqui a pouquinho eu tô chegando aí. Não, eu vou chegar aí fazendo história em cima de vocês. É para deixar todo mundo boquiaberto com o nível de futebol que a gente espera que você demonstre. Então, diante de todo esse cenário dos crias, Abel, que a confiança e que toda essa moral que você deu para esses jogadores, agora vá para as costas do Vanderlan. Que os pés dele estejam abençoados para esse jogo. E aí o Palmeiras repetiria aquilo que deu de tão certo diante da equipe do Botafogo. Com Emiliano Martínez ou Aníbal Moreno, será que o Palmeiras pode jogar com 3 volantes? Pode acontecer. Trabalha Emiliano de um lado, Aníbal do outro, Richard Rios mais à frente. Aí ele teria que abrir mão de um dos meias, ou do Alan, ou então do próprio Maurício, porque o Estevão acho que dificilmente sai do jogo, o Vitor Roque também não. Então o Palmeiras pode desenhar um sistema um pouquinho diferente. São várias variantes, como a gente diz na gíria, mas a lateral esquerda, a princípio, pode ser feita com aquele cara da posição. E que esse cara esteja iluminado, que esse cara esteja abençoado, para que, sendo ele o escolhido, e a gente percebeu ali no sorriso do Vanderlan e tudo mais, que talvez o Abel, já tenha falado na orelha dele, te prepare, garoto, que vai ser contigo, que na sexta-feira ele entre em campo e faça um jogo que assim esperamos, que me façam aplaudir, que faça você do outro lado aplaudir, e tudo isso em prol e o bem maior dessa nossa razão aqui de existência e principalmente da minha cobertura do Mundial, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras.